Muito bom estar com vocês. Eu sei que vocês vêm aí de um tempo maravilhoso, né? Nesses últimos dias, Deus tem ministrado aos corações de vocês sobre esse tema tão relevante no meio de um mundo tão desequilibrado. As coisas estão bem desequilibradas aí fora, né, gente? Meu Deus, o que era certo ficou errado. E o que era errado ficou certo, né? E o Senhor sempre nos convoca, nos convida ao equilíbrio. E é muito bom estar com vocês aqui, revendo amigos queridos e juntos com a Igreja do Senhor. Eu e o João estamos gratos ao Senhor por estarmos aqui. E vamos encerrar esse ciclo falando sobre equilíbrio. Eu sei que vocês já receberam muito, mas o Senhor tem sempre algo novo para derramar sobre nós. Eu creio nisso. Amém? A Bíblia fala sobre equilíbrio como um princípio essencial para uma vida saudável, uma vida piedosa, uma vida sábia, né? E embora a palavra equilíbrio não apareça com frequência, de uma forma explícita, os seus valores estão presentes na palavra de Deus, em diversas áreas. Espiritual, emocional, relacional, financeira, na gestão do tempo. Então, mesmo que essa palavra, equilíbrio, não apareça muitas vezes nas Escrituras Sagradas, você vai encontrar tudo que se refere a equilíbrio nas Escrituras. E eu queria conversar com vocês nessa noite um pouco sobre essas áreas da vida onde nós precisamos de equilíbrio. O texto base para a gente pensar um pouco sobre isso é Provérbios, capítulo 4, o verso 26 e 27. O verso 26 e 27 do livro de Provérbios diz assim, na Almeida Revista e Atualizada: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Eu gosto da Almeida Revista e Atualizada por causa dessa palavra. Pondera. Pondera. Pensa bem. Pondera a vereda dos teus pés. Presta atenção na vereda dos teus pés, no caminho que você está percorrendo. Que todos eles sejam retos. E num tempo de polarização, inclusive polarização política, quando a gente fala em direita e em esquerda, a gente logo assume o nosso lado, né? Mas o que a palavra está dizendo aqui é: não declines nem para a direita nem para a esquerda, e retira o teu pé do mal. Isso está falando de equilíbrio. Equilíbrio. Nem tendendo demais para um lado, nem tendendo demais para o outro, mas tomando o caminho reto e tirando o nosso pé do mal. Equilíbrio. Bom, pensando em equilíbrio, quantas áreas da nossa vida são tomadas pelo desequilíbrio? Quantas vezes a gente entra num caminho onde falta o equilíbrio? Uma área que nós precisamos de equilíbrio é entre o trabalho e o descanso. Meu Deus, como a gente lida com pessoas que trabalham. Então, um mandamento mais fácil de quebrar é o tal do descanso. Sim ou não? A gente vive num tempo onde todo dia tem uma demanda, todo dia tem algo mais para fazer, uma urgência, uma correria, e a gente está sempre, parece que o tempo está acelerado, e se você sente um pouquinho para conversar com uma pessoa, ela fala assim: uau, parece que os dias estão mais curtos, parece que está tudo correndo. E embora os cientistas tenham acabado de constatar que o planeta Terra está girando um pouco mais rápido, então essa é uma constatação científica, é muito mais do que isso. A gente, 24 horas não chega agora para o nosso dia. Parece que está faltando tempo. E na verdade,
Não é porque o planeta Terra está rodando um pouquinho mais rápido. Na verdade é porque a vida se tornou urgente. Tantas coisas para a gente fazer, tantas questões para resolver. E a gente sempre tem a síndrome de super-herói. A gente sempre acha que a gente tem que dar conta de tudo. E a gente corre atrás disso. Não, eu tenho que trabalhar porque meu filho tem que estudar em tal escola, eu tenho que morar em tal bairro, eu tenho que dirigir o carro tal, eu tenho que trabalhar na igreja porque eu preciso de validar de alguma forma a minha salvação através do meu serviço. E aí a gente vai abraçando um tanto de coisas e a gente abraça as coisas com boas intenções. Mas em nome de abraçar tudo, a gente negligencia uma ordenança do Senhor, que é o descanso. O descanso não é opcional, gente. O Senhor falou para a gente descansar. E se Deus, onisciente, onipresente, onipotente, autoexistente, parou no 7º dia para descansar, o que te faz pensar que você não precisa descansar, querido? A síndrome de sermos Deus, né? Se Deus precisa, mas eu não preciso, eu dou conta. E aí, a gente pira. Vem o surto, vem o burnout, vem a exaustão, a irritabilidade e tantas outras coisas começam a brotar na nossa vida. E a gente pensa, mas Deus, por que o Senhor está permitindo que isso aconteça comigo? Não, Deus está permitindo porque você está colhendo o que você plantou. A palavra de Deus, lá em Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20. No 9 e no 10 fala assim: você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Aí tem a galera que fala assim que o Antigo Testamento... Não, gente, isso aí é Antigo Testamento. Antigo Testamento não vale mais não. É Antiga Aliança, hoje nós vivemos a Nova. Gente, Deus não mudou de personalidade. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Antigo profetiza, o Novo cumpre. A palavra não está fragmentada, não. O Novo Testamento não invalida o Antigo Testamento, muito pelo contrário, ele confirma o Novo Testamento. E agora, reconciliados com Cristo, não mais escravos da lei, agora que nós entendemos que nós somos salvos pela graça, ainda mais nós queremos corresponder a esse amor absurdo que nos alcançou. Ainda mais nós queremos caminhar em obediência diante de Deus, e esse processo não se chama religiosidade, esse processo se chama santificação. E aí, quando a gente volta naquelas... Pois é, Antigo Testamento, mas você sabe que matar não pode. Está lá nos 10 mandamentos, não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar. Você obedece isso tudo. Mas quando chega a história do você vai descansar... Isso. O dia que nós chamamos de dia do Senhor, que é o domingo, para muitos aqui é o dia de mais trabalho. Quando a gente observa o judaísmo ensina muita coisa para a gente. O sábado dos caras é sábado mesmo. E é claro que a gente sabe que por trás disso tudo tem um sentimento de eu preciso cumprir a lei para eu ser merecedor de salvação. Mas não é disso que a gente está falando aqui. Eles são excelentes em descansar. Se você está em Israel e é Shabat, e você está num hotel, por exemplo, tem o elevador do Shabat, que significa que nem apertar o botão do elevador eles vão. Então o elevador do Shabat vai parando em todos os andares, porque nem o trabalho de apertar o botão eles fazem. E eu falei assim, meu Deus, mas o que eles fazem no Shabat? Eles ficam só deitados? Eles ficam só dormindo? Eles ficam só rezando? Não. O Shabat eles param para celebrar diante do Senhor. O Shabat um guia me explicou muito bem. Você sabe o que é o Natal para vocês? Que vocês se reúnem em família, preparam uma refeição gostosa, e vocês oram ao redor da mesa, e vocês se lembram do nascimento, do sacrifício de Jesus? Não é isso que vocês cristãos fazem? Bom, a história é muito mais longa do que você pode pensar, mas vamos resumir.
Pois é, isso que a gente faz todo sábado. A gente reúne a família, a gente lê as escrituras, a gente ensina para a próxima geração em que nós cremos, nós afirmamos as verdades da Torá para os nossos filhos, para os nossos netos, nós honramos a mãe da família, a matriarca, porque é ela que cuida da casa, ela que cuida dos filhos. Então o pai lê o Provérbios 31 diante dos filhos, falando sobre a mulher virtuosa. Eu falei assim, é isso que vocês fazem no sábado? Não tem celular. A gente se assenta ao redor da mesa, olha nos olhos, partilha a refeição entre a família, entre os amigos e trazemos à memória o que Deus fez por nós ao longo dos séculos e que Ele não mudou. E eu falei assim, uau! Eu não faço isso nem no sábado, nem no domingo. E aí a gente vê como é que a gente negligencia o descanso. O descanso não é apenas a gente não fazer nada. Não é sobre isso. O descanso é a gente se ocupar da presença. Tem uma música do Diante do Trono que eu particularmente gosto muito. E ela conta a experiência de Marta e Maria. Ela foi inspirada na experiência de Marta e Maria, mas fala muito sobre isso que a gente está falando aqui. A contemplação de Deus. Nós vamos nos tornar semelhantes àquilo que contemplamos. E o descanso é para a gente descansa em Deus. Descansa contemplando Deus. Não é sobre entretenimento. O dia do descanso não é o dia para fazer o churrascão, não é o dia para fazer só festa, para o dia de ficar de perna para o ar ou dormir até meio-dia. Não é desse descanso que a Bíblia está falando. Você vai parar suas atividades e você vai dedicar aquele dia todo aos pés do Senhor. Eu não quero estar aqui. E para aqueles que pensam às vezes, isso é coisa do Antigo Testamento. Gente, vale a gente lembrar que Jesus era judeu. Jesus era judeu, Jesus nasceu judeu, Jesus cumpria os ritos do judaísmo. E é tão interessante que lá em Marcos 6, 31 e 30 e 31, narra uma história. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Depois de um tempo em que eles são enviados, eles voltam e contam para Jesus tudo o que tinha acontecido. Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Olha que interessante. Às vezes Jesus pensava, não, eu tenho pouco tempo, meu ministério começou agora, eu tenho pouco tempo para cumprir a minha missão, bora trabalhar, gente, vamos embora, vamos atender mais gente, tem gente indo, vindo, vamos embora. Mas Jesus convida eles, vamos para um lugar tranquilo, para descansar um pouco. E nós precisamos de encontrar esse equilíbrio. Tantos de nós arrebentados, exaustos, desenvolvemos transtornos de todo tipo, depressão e tantas outras coisas. E quando você vai no cerne do problema, na raiz do problema, você vai achar o desequilíbrio entre trabalho, tarefas, responsabilidades, aquilo que se faz, inclusive ministerialmente, e descanso. Enquanto eu descanso em Deus, Ele me dá tudo que eu preciso, é descansar, confiar, entregar todo o meu cuidado a Deus, repousar, é isso. Agora a gente anda agitado de um lado para outro. Gente, e isso não é uma apologia à preguiça. Isso é um convite à contemplação. Por que essa família judaica é tão fortalecida?
Porque em um momento eles estão contemplando Deus juntos, trazendo à memória o que dá esperança. Essa pausa semanal, imagina se a gente vivesse isso de fato, se a gente zelasse por isso. Um tanto de coisa que a gente vive, o estresse, a exaustão, a impaciência, a intolerância. Talvez tudo isso ia diminuir, talvez não. Certamente tudo isso iria ser diluído, porque quando você descansa na presença de Deus. Você contempla Deus. E aí Ele te renova. Ele tira suas vestes do trabalho de 6 dias. E Ele te renova para os próximos 6 dias. Trabalhar é muito bom. Trabalhar é uma dádiva, é uma bênção. Mas sem descanso o trabalho se transforma num fardo. Inclusive o trabalho ministerial. O descanso é espiritual, gente. O descanso é espiritual. Outro ponto que a gente precisa de rever é o equilíbrio nas nossas emoções. A palavra de Deus fala sobre domínio próprio, não demônio próprio. Domínio próprio. Equilíbrio nas nossas emoções. Lá em Provérbios 25, 28, as escrituras dizem assim: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. E nesse contexto bíblico, você sabe o que significa uma cidade sem muros? Uma cidade totalmente entregue aos saqueadores, aos inimigos. Uma cidade vulnerável, uma cidade sem proteção. E é exatamente com essa cidade sem muros, sem proteção, uma cidade totalmente vulnerável, totalmente entregue aos inimigos. É uma pessoa sem domínio próprio. Meu Deus, como às vezes a gente pensa no domínio próprio, quando a gente pensa assim, eu tenho que ter domínio próprio na hora de comer, por exemplo, né? Porque os crentes têm a máxima, crente não bebe, não fuma, mas come pra caramba. E todo mundo acha que isso é legal. Gente, isso não é legal, isso é glutonaria. Tem um buffet lá em Belo Horizonte que se recusou a fazer festa quando descobriu que a festa era para crente. Peraí, escutaram uma conversa. Peraí, a festa é para evangélico? Não, a gente não faz festa para evangélico, não. Mas como assim? Como assim? A gente não bebe? Pois é, mas quebra o buffet. Meu Deus, que vergonha! Gente, isso não é falácia, isso é verdade. A outra minha amiga foi também fazer um orçamento para a festa de criança do filhinho dela. Aí, no meio da conversa com os donos lá do buffet, ela falou assim: nossa Deus, misericórdia. O que você falou? Misericórdia. Você é evangélica? Sou. Aí um virou para o outro: dobra a comida. Para evangélico o cálculo é outro, minha querida. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Que testemunho é esse? Sim, é uma área de desequilíbrio. Mas o domínio próprio também é necessário naquilo que a gente conversa, naquilo que a gente consome. A gente financia o que a gente consome. A gente precisa ter domínio próprio e saber a hora da gente levantar do nosso lugar e desligar a televisão. A gente precisa ter o domínio próprio na hora que você vai postar alguma coisa no Instagram, vai lá, entra, posta. Mas não passa os próximos 50 minutos rolando o feed, não. Bisbilhotando a vida dos outros. Um tanto de gente tá feliz, o dia tá jóia. Aí entra no Instagram e começa a rolar o feed. Daqui 50 minutos você tá azedo, você tá amargo, você tá abalado, dependendo do que você viu lá. A gente precisa de ter domínio próprio. E isso fala de equilíbrio emocional. Aquilo que me faz mal, eu não quero para mim. Então, se eu consumir determinado tipo de conteúdo, vai me fazer mal? Para que eu vou lá consumir? Aquilo vai me desestruturar emocionalmente. Vai provocar ira, vai provocar inveja, vai provocar cobiça, vai provocar a comparação. Então nós precisamos de domínio próprio, e o domínio próprio, que é o fruto do Espírito, isso vai trazer equilíbrio emocional para a nossa vida.
Às vezes a gente pensa que o equilíbrio emocional é alguma coisa assim, toma um remedinho que se equilibra emocionalmente. Ô, gente, até o remédio, glória a Deus pelo remédio, glória a Deus pelos psiquiatras, pelos terapeutas, pela doutora Ilma na minha vida, glória a Deus. É maravilhoso. Mas um psiquiatra, se você está tomando remédio, ele vai falar, o remédio não vai resolver o seu problema. Ele vai aliviar os sintomas por um tempo, mas você precisa fazer terapia, você precisa investigar o cerne do problema, você precisa ir na raiz do problema, você precisa tratar a raiz, você precisa reorganizar a sua agenda, você precisa ver aquilo que está te adoecendo emocionalmente. E quando você vai fazer uma revisão, muito que está te adoecendo emocionalmente, às vezes é o desequilíbrio no trabalho, é a ausência de descanso, mas é também o desequilíbrio naquilo que você assume, às vezes as questões familiares, você puxa tudo para você absorve o problema de todo mundo, da sogra, do sogro, do sobrinho, do neto. Gente, a gente não é super-herói. Graças a Deus que a gente serve ao super-herói. Ele dá conta de tudo, a gente não. Então a gente precisa realmente pedir para o Espírito Santo desenvolver isso em nós, lá em Gálatas 21, 22, 25, 22, 23. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Nós precisamos realmente nos achegar ao Senhor a ponto desse fruto ser forjado em nós pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não nos foi outorgado apenas para fazer a gente cair no poder, manifestar os dons. Isso tudo é maravilhoso, é delicioso e tem um propósito, mas não é só para isso. A primeira função do Espírito Santo em nós é nos convencer da justiça, do pecado e do juízo e forjar o caráter de Cristo em nós. Às vezes a gente faz campanha para tudo, mas não faz a campanha para ter domínio próprio, para fofocar menos, para ter mais paciência. O Espírito Santo produz em mim esse fruto de paciência, de amabilidade. Eu preciso ser mais gentil, Espírito Santo. Na minha força eu não consigo muito tempo não, mas o Senhor em mim pode produzir esse fruto. Me enxerta mesmo, Senhor, que a seiva da sua vida nutra a minha vida. E isso vai trazer, sem dúvida alguma, equilíbrio nas nossas emoções. Com as emoções desequilibradas, meus irmãos, um abismo vai chamando outro abismo. Nós perdemos o prumo para tudo. Passamos a gritar com os filhos, com o cônjuge. Não temos forças para sair de uma cama. Comemos como se não houvesse amanhã. Incorremos em outros vícios. Às vezes a gente pensa que vício é só cigarro, droga e bebida. Não, tem outros vícios. E a gente está indo buscar alívio naquilo que é só temporário. Nós precisamos de buscar cura e equilíbrio no Espírito Santo. Busque a cura, para que o Espírito Santo controle as suas emoções. Você não é escravo das suas emoções. As emoções são legítimas, são nos confiadas por Deus. Graças a Deus é tão importante a gente ter sensibilidade, empatia, a gente sentir alegria, a gente também sentir indignação. Tudo isso é legítimo. Mas não são as emoções que nos governam. É o Espírito que comanda as nossas emoções. Um outro desequilíbrio, uma área de desequilíbrio, é a área espiritual. Você já conhece uma pessoa assim que ela quer ser mais santa que Jesus? Já conheceu alguém assim? Eu desconfio de gente assim. Eu desconfio daquela pessoa que só fala de Bíblia 24 horas por dia. Tudo é pecado. Tudo é sangue de Jesus, tem poder, está amarrado. E tá, sabe, vê pecado em tudo, critica todo mundo. Ou então é aquele que fala assim, Jesus já fez tudo, não preciso fazer mais nada, é pela graça. Ou é um extremo ou é outro, é a falta de equilíbrio, né?
E a Bíblia fala que Jesus veio cheio de graça e verdade. Graça e verdade. A graça, ela vem daquela consciência, né? De que nós não podemos sozinhos, mas se ela está no desequilíbrio, ela dá entrada para a permissividade. Então é aquela pessoa que é graça, então tá bom, eu não preciso fazer mais nada. O Senhor me ama mesmo. Eu não preciso fazer mais nada, já que o Senhor me alcança pela graça. Jesus já pagou o preço, eu não preciso pagar preço mais nenhum, então eu vou viver minha vida, gente. Deus tem mais coisas importantes para fazer. O Senhor não está interessado no tamanho da minha saia, se eu estou namorando uma pessoa do mesmo sexo ou não. Deus tem mais coisas importantes para ver. Talvez você já conheça aí algum propagador da hipergraça. Pode viver sua vida do jeito que você quiser. Você já é totalmente redimido, você já está dentro do céu, fica tranquilo. Vai viver sua vida. Deus tem coisa melhor para se preocupar do que o tamanho da sua saia, se você está fumando ou bebendo. Isso é coisa da terra. Vive aí tranquilo. Quando há um desequilíbrio na nossa espiritualidade, ou você vai para essa permissividade da graça, hipergraça, ou então você vai para o legalismo da verdade. Graça e verdade. Jesus veio com graça e verdade, no equilíbrio pleno das duas coisas. Gracioso, mas andava, ia na casa dos pecadores, comia com eles. Tem gente que fala, não entro na casa de fulano, sangue de Jesus tem poder. Gente, Jesus entrava e sentava em qualquer mesa, e aquela mesa nunca mais era a mesma coisa. E a gente acha que a gente é tão santo, que não pode mais, eu não vou mais na casa, na festa de fim de ano da família, não. Aquele povo beberrão. Eles são beberrão, você é fofoqueiro, e aí? Cada um com os seus problemas. Vai lá sentar com a sua família, ser luz na vida deles. Compartilhar aquilo que você recebeu de Deus. Porque vocês estão lutando com os pecados deles, você tem os seus também que você está lutando. A diferença é que você já entendeu que você precisa de Deus, precisa de reconciliação. E você se apossou desse amor maravilhoso e agora você está vivendo numa outra direção, em crescimento espiritual. Mas tem gente que é tão santo. Eu não me sento na roda dos escarnecedores, Helena. O que o texto do Salmo 1 está dizendo é, não permaneça no lugar onde Deus está sendo zombado. Onde os ensinos de Deus estão sendo ridicularizados. Se levanta e sai da roda, não participe da zombaria, não ria junto com as piadinhas impuras. Mas não está falando para você se isolar, não. E esse desequilíbrio, gente, misericórdia, ele está tão verdadeiro no nosso dia a dia. Eu me lembro quando eu conheci o João, a gente foi tocar num casamento juntos, o João ainda não era nascido de novo. E depois que a gente cantou nesse casamento, ele era tecladista, tocou pra gente o casamento de uma prima, de uma amiga nossa, que ela pediu pra gente cantar no casamento, que a prima não tinha ninguém para tocar. Juntamos uma turma do colégio e fomos lá cantar no casamento da moça. Aí, depois do casamento, fomos para a festa, fomos convidados para a festa. Chegamos na festa, eu sentei com o João Lúcio e começamos a conversar, nos conhecer um pouco melhor, a gente já tinha sido apresentado, e a gente queria se conhecer um pouco melhor, e começamos a conversar. O João virou para mim e falou assim, ô Helena, você é crente? Eu falei assim, sou. Não parece, não. O quê? Por que não parece? Aí ele falou assim, você está conversando comigo legal, assim, normal? Ué, por que eu não poderia estar conversando com você normal? Não, porque os crentes que eu conheço lá na minha rua, caía a minha bola na casa deles, eles picavam a bola em pedacinho, não deixavam os filhos deles brincar com a gente e chamavam a gente de filho do diabo. Então, para mim, todo crente era assim, que achava que eu era filho do diabo. Eu, não é bem assim, não, desculpa aí, não é bem assim. Ou então, a gente conhece aqueles crentes que são crentes, todo mundo sabe que é crente. Mas manda um amigo bater o ponto, chega atrasado.
mente, leva para casa a caneta, o bloco da empresa, só nega imposto, dá cheque sem fundo, Deus proverá. Atrasa o pagamento do cartão, se endivida, está sempre enrolado. Você conhece o crente enrolado? Isso mostra para a gente claramente o desequilíbrio na vida espiritual. Porque se você está caminhando, você nasceu de novo, você está caminhando como nova criatura em Cristo Jesus, você está buscando o equilíbrio na sua vida espiritual, a cura para as suas feridas, as suas questões, a sua história, de fé em fé, de glória em glória, você vai sendo aperfeiçoado. O Espírito Santo trabalha em você, te convencendo daquilo que você tem que abandonar, levando você a pedir perdão a quem você tem que pedir perdão, mudar algumas atitudes que você tem que mudar. E o trabalho do Espírito em nós é implacável, é poderoso e é duradouro. A diaconisa pode olhar para sua calça, moça, e falar assim: irmã, Deus é justo, mas a sua calça, hein? Aí você nunca mais vem com aquela calça no culto, porque você, senão, a diaconisa vai pegar no seu pé. Isso não é uma obra do Espírito. Quando você for no shopping, você vai usar a calça. E, na verdade, nós somos chamados para ser novas criaturas em qualquer lugar. No trabalho eu sou crente, em casa eu sou crente, tomando banho eu sou crente, na praia eu sou crente, na festa eu sou crente, né? Porque as moças esquecem que na festa a gente é crente. O decotão vem aqui, a saia vem aqui. Ah, mas eu não encontro outra roupa para o casamento. Caça uma costureira, bem. Agora, se você é santa na sua maneira de vestir, você é santa em qualquer lugar. Equilíbrio. Nem legalismo, onde tudo é pecado. Na verdade, gente, a espiritualidade saudável, ela se manifesta nas coisas mais simples. Mais simples. Na conversa à mesa, no serviço. É espiritual trocar fraldas, é espiritual cuidar da família, é espiritual lavar a louça para a mãe idosa, é espiritual. E uma espiritualidade saudável, equilibrada, vai nos levar para esse lugar. Nem de legalismo. Gente, a gente tem muito problema com o nosso pecado. Não dá tempo de cuidar do pecado alheio, não. Mas o desequilíbrio espiritual faz isso. Te faz acreditar que você é melhor do que o outro e que você tem que pôr alguém no inferno e no céu. Fulano, vai para o inferno. A filha de ciclano, só Deus sabe. A gente esquece que o nosso telhado é de vidro. E esse desequilíbrio espiritual é danoso demais e gera mau testemunho lá fora. Como aqueles moradores lá da rua do João, que chamavam ele de filho do diabo. Que o Senhor nos ajude. Nosso relacionamento com Deus sempre vai nos levar a um relacionamento curado com as outras pessoas. Sempre. O equilíbrio traz isso. Você vai poder se relacionar com qualquer outra pessoa, sem elas te contaminarem. Você pode entrar em qualquer lugar quando você é equilibrado espiritualmente. É você que vai mudar o ambiente. É a luz que expulsa as trevas. Não é as trevas que encobrem a luz. O quarto ponto é equilíbrio nos relacionamentos. Meu Deus, como a gente precisa de equilíbrio nos relacionamentos. Romanos 12:18 diz assim: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Com todos. Ah, Helena, você está falando isso porque você não conhece minha sogra. Se você conversar com a véia, você vai ver o que eu passo. Gente, a gente tem sempre uma pessoa que é difícil. Sim ou não? É só eu? Sempre tem uma pessoa que... Jesus, me ajuda. E você pode ter certeza, você é uma pessoa difícil na vida de alguém. Às vezes a gente pensa que a gente é facinho, né? A gente pensa, nossa, eu sou tão boa. Eu sou tão boazinha. Não se iluda. A gente se decepciona tanto com as pessoas, mas nós também somos decepcionantes, né? Mas o Senhor precisa de equilibrar, gente, os nossos relacionamentos. E está aí um efeito colateral imediato. Se o nosso relacionamento com Deus
está correto, está em equilíbrio, nós estamos buscando a face do Senhor, nós estamos caminhando nos passos de Jesus, isso vai trazer cura para os nossos relacionamentos. Tem gente que fala, não, eu sou crente, nascida de novo, mas não conversa com o irmão de sangue. É brigada com a mãe. Hoje então tem aquela história, né? Não, é um relacionamento tóxico. Relacionamentos tóxicos existem mesmo, né? Tem aí os doidos, narcisistas, um tanto de problema. Mas o que o texto está falando? No que depender de você. Tem coisa que não depende da gente. O outro é doido, o outro é desequilibrado. Mas no que depender de você, tenha paz com todos. Você não vai entrar na pilha da outra pessoa. Se a outra pessoa é agressiva, você não vai dançar essa música. Se a outra pessoa sempre te chama para briga, você não vai comprar essa briga. Se a outra pessoa te trata grosseiramente, quanto mais grosseiramente ela te tratar, mais o Espírito Santo vai te empoderar para você retribuir uma outra moeda. Porque a palavra branda desvira o furor, mas a dura suscita a ira. Quando nós estamos procurando esse equilíbrio com o nosso próximo, quando você está vivendo isso com Deus, não é qualquer coisa que vai te jogar no chão, não. Não é qualquer coisa que vai fazer sua ira inflamar, não. Na minha vida, isso foi uma evidência de algo muito errado. Eu estava na minha casa, eu ia corrigir a minha filha mais velha, que na época era criança. Meu pai interferiu nessa correção e eu fui para cima do meu pai. Eu desacatei meu pai. Falei, pai, não se meta. Meu pai falou, não, você não vai corrigir essa menina aqui. Agora que eu sou avó, eu entendo. Você vai fazer isso lá na sua casa. Na minha casa você não vai corrigir ela não. Meu pai, não se meta nisso. Eu que sou a mãe dela, ele que é o pai dela, o senhor não se meta nisso. E minha mãe e o João tentando apaziguar a história. Aí minha mãe vira para mim e fala assim, Leninha, você não nasceu de novo. Como não nasci de novo? A maléfica levantou com tudo, né? Olha aí, ó. Olha aí a evidência de que tem alguma coisa errada. Sim, eu já tinha nascido de novo. Só que eu estava atrofiada. Quando a gente nasce de novo, nasce do Espírito, a gente precisa de crescer. Quando a gente nasce da carne, a gente não desenvolve. A criança recém-nascida, daí 9 meses, ela está completamente diferente. 2 anos, até a feição muda. A pessoa vai crescendo. O bebezinho vai se tornando uma criança, daqui a pouco aprende a andar, aprende a correr, aprende a comer sozinho, cresce dente. Espiritualmente não é diferente não, gente. O Senhor nos chamou para o novo nascimento e para continuar desenvolvendo a nossa salvação, crescendo espiritualmente. Mas o que acontece? Um tanto de gente fica atrofiado, com o crescimento espiritual comprometido. Por quê? Porque não tem palavra, não tem instrução, não tem discipulado, não tem comida boa, não tem comunhão com Deus, não tem oração. Então só frequenta a igreja de domingo, se envolve no ministério, começa a trabalhar para Deus. Essa era eu. Eu trabalhava para Deus, cantava, fazia, acontecia, pregava para o povo no dia de finados lá no cemitério. Mas não dava fruto. E uma discussão em família denunciou esse estado de desequilíbrio. Se você está em demanda com alguém, se você está brigado com alguém, se você não fala com alguém, porque é decisão sua. Porque tem gente que não fala com a gente, você vai pedir perdão, você vai se arrepender, vai falar com a pessoa, vai comunicar com a pessoa fala assim, te perdoa, nunca mais quero ver sua cara. Tá tudo bem. Isso aí é com ela. Mas se você encontrar ela na rua, você vai cumprimentar, você vai tratar com a honra, por quê? Porque você está curado. E quando a gente está desequilibrado nos nossos relacionamentos, as pendências estão lá. E quando as pendências estão lá, gente, é como se você estivesse arrastando um defunto. Resolve a vida, gente. Perdoa o que você tem que perdoar. Pede o perdão que você tem que pedir. Libera o que você tem que liberar. Vira essa página.
No que depender de você, tenha paz com todos. Mas você não sabe o que ele me fez, mas o Senhor te capacita a perdoar. Mas você não sabe, ele me ofendeu. Olha, não tem jeito de se humilhar quem se humilha voluntariamente. Não tem jeito de você julgar uma pessoa no chão se ela voluntariamente se deita. Você não consegue derrubar ela. Muitos dos problemas relacionais, do desequilíbrio relacional que a gente tem é por causa de orgulho. A gente não quer saber de consertar. E outra, a gente transfere a culpa para o outro. É só o outro que é maldito, o outro que é desequilibrado, o outro que é orgulhoso, o outro. Tem gente que fica aí, arrastando o pai e a mãe. Porque meu pai abandonou. Porque minha mãe gritava comigo. E vai. A vida tá rolando, mas a pessoa tá com toda agarrada, toda encalacrada, porque não perdoa a mãe e o pai. Fica carregando essas histórias. E esses desequilíbrios nos relacionamentos se tornam paralisantes. Muita gente está vivendo problema no casamento, que começou lá no relacionamento com o pai e com a mãe. A coisa não foi resolvida na família de origem e você veio para cá com um problema aqui, que está refletindo nos seus relacionamentos agora, na sua família. Às vezes você está reproduzindo nos seus filhos exatamente aquilo que te feriu na sua infância. Esse desequilíbrio sempre vai reverberar um mal e perpetuar a dor. Por isso nós precisamos, Senhor, afasta de mim o orgulho. Afasta de mim o orgulho. Que eu decida perdoar como eu sou perdoada. Todos os dias eu sou perdoada. Todos os dias a sua misericórdia se renova sobre mim. E o Senhor é perfeito. E olha para mim tão imperfeita. E me perdoa. Quem sou eu para não perdoar o meu semelhante? Sim, se você vive numa situação onde você tem contato com uma pessoa que é desequilibrada, você não vai se colocar no lugar de permanecer sendo abusado, é óbvio. Mas você não vai prosseguir com essa pessoa atrelada a você pela amargura, pelo rancor, pelo ressentimento. Vocês entendem isso, gente? Equilíbrio financeiro. Eu acho interessante o que está em Provérbios 30, 8 e 9. É uma oração. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o que for necessário. Pois se eu ficar rico, pode ser que eu te negue e diga: quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que roube e com isso desonre o nome do meu Deus. Esse texto de Provérbios é tão interessante. Essa oração está dizendo: nem rico, nem pobre. Isso fala de quê? Equilíbrio. Equilíbrio. Gente, às vezes a gente fala de fugir da aparência do mal. Quando a gente fala, foge da aparência do mal, o que você pensa? Eu não vou adulterar, eu não vou, por exemplo, eu sou casada, eu não vou andar no banco da frente com outro homem que é casado com outra mulher, e eu sendo casada com o João, nós dois sozinhos num carro. Isso é fugir da aparência do mal. As pessoas vão me ver com outra pessoa, o que elas vão pensar? Elas podem suspeitar algo errado. Eu mesma posso me colocar num lugar de vulnerabilidade. Então eu fujo da aparência do mal, né? Mas a gente não para pensar que ostentar uma vida abastada diante de uma pessoa que passa necessidade é a aparência do mal. Com o advento das redes sociais, né? A gente ama ostentar o nosso dia feliz. Ninguém posta o arroz, feijão e ovo frito. Todo mundo posta o salmão com alcaparras. Só Deus sabe o que você come durante a semana. Mas a gente só posta a vitória. Por que o Brasil é um dos maiores consumidores de bolsa de marca falsa? Porque a gente quer parecer que é. Tem inclusive o comércio que agora aluga a bolsa de marca.
verdadeira. Aluga. Aí a pessoa vai numa reunião, eu estava lendo o testemunho de um empresário, e ele falava que ele trabalha em Barueri, tudo vendendo, ele vendia, parece que seguro de vida, uma coisa assim, para grandes empresários, grandes empresas, né? Ele falou, eu não tinha um tostão no bolso para comer uma coxinha, porque todo o dinheiro que eu tinha, eu gastei no aluguel do carrão, porque eu tinha que chegar naquele escritório para conversar com os meus clientes em potencial, com o carro do ano, para eles olhar para o carro e falar, esse cara é bem sucedido, então deve ser um bom profissional. É esse o mundo que a gente vive, gente. E aí a gente ostenta os bens, as marcas de luxo, e isso tem escandalizado tantos. Ah, Helena, mas uma pessoa me deu uma bolsa. Eu não sabia naquelas alturas que a bolsa era fake. Porque a pessoa era uma pessoa abastada. E ela me deu uma bolsa fora do Brasil, né? E ela me deu uma bolsa e eu falei assim, meu Deus, não posso usar essa bolsa. Que bobagem que é essa, Helena? Não posso usar essa bolsa. Porque as pessoas não vão saber que eu ganhei. E o que a gente mais vê falando assim, ser pastor tá dando dinheiro, né? Isso também é fugir da aparência do mal. Ah, Helena, mas isso é uma besteira, pelo amor de Deus, você não pode cuidar de todo mundo. Eu não posso mesmo não. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem coisas que é aí que entra o negue-se a si mesmo. E não é a marca da bolsa que diz quem eu sou não, gente. Aí, a gente precisava de sustentar uns missionários. Já sei porque que eu ganhei a bolsa, gente. Vão vender essa bolsa para tirar os missionários do campo de risco. Aí eu descobri que a bolsa era falsa. Só aparência, só ostentação, né? Ah, meu Deus, ajuda-me a ficar longe da falsidade, da mentira. Não me dê nem pobreza, nem riqueza. Equilíbrio financeiro, gente. Quanta gente se mete em dívida para mostrar para o outro que vive uma vida que não é verdadeira. Nós mulheres então, né, gente? Hashtag fica a dica. Você gastou burro do dinheiro para comprar aquele vestido de festa. No casamento do mês passado. Esse mês tem outro casamento. Mas o povo que estava lá no mês passado vai estar também nesse casamento. E daí? Roupa boa para ser repetida. A pessoa, não, o que vão pensar de mim? Que eu sou pobre, mas você é. Desde quando ser pobre é pecado, gente? Eu não tenho dinheiro para comprar outro vestido. Tá tudo bem, querida. Tá tudo ótimo. Customiza ele. Faz um outro bordado, põe uma flor, corta ele, deixa ele midi. Muda o penteado, muda o acessório. Mas para com essa palhaçada. Se mete em dívida até aqui. Para parecer para o outro que nem gosta de você, que você tem o que você não tem. Hoje, quem gosta da gente do jeito que a gente é, com os bens que a gente tem, com chinela havaiana. Quem gosta, gosta. Quem só vai gostar de você se você tiver isso ou aquilo, se não você é meu amigo de verdade, não. Ele está só de olho naquilo que você pode oferecer. Isso não é amizade. Quem gosta de você comendo arroz e feijão. E está tudo maravilhoso. Nós precisamos de buscar esse equilíbrio, porque na ânsia de termos riquezas, nós nos metemos em muitas encrencas. E não sou eu que estou falando, não. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 6, 9 e 10, mas aqueles que desejam enriquecer, caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, 9 e 10. A Escritura está dizendo. Eu não estou demonizando dinheiro, dinheiro é uma bênção. A gente precisa de dinheiro para viver, para pagar as contas, para ir e vir, para pagar o combustível, para sustentar a obra do Senhor, para sustentar os missionários lá no campo. Dinheiro é uma bênção, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E tem gente que é tão aficionado
Dinheiro, 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 dinheiro. Nesse desequilíbrio, sacrifica a família inteira no altar de Mamon. Acaba com o casamento por causa do dinheiro. Abandona a família por causa de dinheiro. Ou pragueja contra Deus quando falta o dinheiro. Definitivamente nós precisamos de equilíbrio financeiro. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura e não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Feche os seus olhos. O equilíbrio bíblico não é viver no meio termo por medo de escolher, mas é viver centrado em Deus, com sabedoria, com moderação e com propósito. Onde na sua vida que você tem vivido em um extremo? Certa vez eu escutei uma frase que diz tudo: todo extremo é beira. Todas as vezes que a gente está no extremo de alguma coisa, a gente está à beira de um abismo, à beira de um colapso, à beira de uma enfermidade, de uma exaustão, de um bug. Que área da sua vida, meu irmão, minha irmã, precisa ser realinhada com o padrão bíblico de equilíbrio? Será que aí no seu lugar você pode pedir o Espírito Santo para te mostrar qual é a área da sua vida que você precisa de revisitar e ajustar com a ajuda do Espírito Santo? Quanto tempo você dedica para o seu trabalho? Quanto tempo você dedica para a sua família? Para o serviço na casa do Senhor? Quanto tempo você dedica ao descanso? Essa é o primeiro tópico aqui, não é à toa, porque é o lugar onde a gente mais negligencia o equilíbrio. Que a gente aprenda a descansar em Deus e confiar nele. A sua área de desequilíbrio são as suas emoções. Você não consegue manter a boca fechada. Está desequilibrada, irada, irritadiço. Movido por esse desequilíbrio, você fala coisas que depois você se arrepende, mas não tem jeito de recolher palavras ditas. As nossas emoções precisam ser alinhadas. O domínio próprio, fruto do Espírito, precisa vir para o nosso coração. O governo do Espírito Santo precisa florescer e frutificar em nós. Será que você está vivendo como Jesus, cheio de graça e de verdade? As duas coisas em equilíbrio? Ou você está pendendo para o legalismo? Ou para a permissividade? O legalista sempre está de olho no pecado alheio, denunciando as faltas de outros enquanto não cuida das próprias faltas. E o permissivo é aquele que acha que não tem nada a ver, que não precisa de ter santificação, que não precisa de ter autonegação. E esse desequilíbrio produz peso dos dois lados. Relacionamentos quebrados é o seu caso.
Com quem você está brigado? De quem que você está com raiva? Pior do que a raiva, quem você matou dentro de você? Pior do que a raiva é a indiferença. É quando você finge que aquela pessoa não existe. O que depender de você, tenha paz. Paz. Com qualquer pessoa. Com todos. Independente do que essa pessoa vai corresponder ou não, tenha paz. Talvez hoje seja dia de você liberar perdão. Mas Helena, ele não me pediu perdão. E por causa disso você vai ficar preso. Perdoe. Perdoe e prossiga. O perdão não é um arrepio. O perdão não depende da vontade. O perdão é uma decisão. É alguém que você precisa pedir perdão. Você tem consciência que você ofendeu, que você traiu, que você enganou, que você lesou. Você precisa pedir perdão. O que depender de você. Gente, o Senhor leva isso tão a sério, que Ele fala: ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta no altar. Primeiro reconcilia-te com Ele, depois volta e oferece a tua oferta. O Senhor leva isso a sério. O nosso equilíbrio relacional. O que você precisa consertar, conserte. Que você não continue manco e desequilibrado nos seus relacionamentos. Que as suas finanças sejam alinhadas, em nome de Jesus. Que as compulsões por compras, consumo, as sonegações, os gastos excessivos sem ordem, a falta de organização financeira, a negligência naquilo que o Senhor estabeleceu como fidelidade. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, definitivamente. Mas nós precisamos de lembrar ao nosso coração quem é o dono da nossa vida. Não é Mamon que é o dono da nossa vida. Quando nós entregamos os nossos dízimos, a gente está decretando a nossa confiança em Deus. Ah, mas esses 10% pode fazer falta. Mas eu confio em Deus. Ele cuida de mim. Eu não sou dominada pelo dinheiro. A gente quer que Deus seja fiel para nós equilibrarmos a nossa vida financeira, mas nós não somos fiéis na devolução ao Senhor. Ou a gente fica falando: nossa, mas pastor, é isso. Gente, a partir do momento que eu depositei o meu dinheiro no gasofilácio, não é problema meu. Quem pegou esse dinheiro é que vai ter que dar responsabilidade, vai ter a responsabilidade de gerir esse dinheiro diante de Deus, porque vai prestar contas a Deus desse dinheiro. Já não é comigo. A minha parte é obedecer. Saber que eu estou numa igreja séria é a primeira parte. Saber que eu estou depositando num gasofilácio, onde eu vejo uma terra que eu vejo dar frutos, é a minha parte. Mas uma vez que eu depositei e obedeci, não é mais problema meu. E muitas pessoas falam: não, eu mesmo vou administrar o dízimo. E às vezes você não entende por que a sua vida está toda embaraçada financeiramente. A gente às vezes quer resolver com alívios temporários, através do consumo. Assume responsabilidades que não está pronto para dar passos maiores que as pernas. E ainda quer que Deus pague a conta. Nós precisamos de ter equilíbrio, sensatez. Essa palavra anda junto com equilíbrio, sensatez. Pondera
a vereda de teus pés. Pensa aí no seu lugar. Por onde você tem caminhado? Essas foram algumas áreas, mas você pode pensar em outras que estão em desequilíbrio na sua vida, talvez o emocional, o espiritual, o relacional, todas essas áreas, sim. Você pode pensar em alguma outra? O desequilíbrio na gestão da sua saúde. Come errado, não se exercita. Consome açúcar demais. E se ficar doente, Deus é que é o culpado? Ajuda-nos, Senhor. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós agradecemos por esse tempo, por esse final de semana, onde o Senhor tem nos ensinado sobre equilíbrio. Essa palavra que às vezes gera um incômodo, porque denuncia as áreas da nossa vida que estão mancas. Mas sabemos também que o Senhor corrige o filho a quem o Senhor ama. E nós queremos, ó Deus, fazer exatamente o que o escritor de Provérbios está dizendo. Pondera. Nós queremos ponderar na vereda dos pés. Nós precisamos do teu prumo, Senhor, nos ajustando. Nós queremos caminhar em retidão. Nós queremos tirar o nosso pé do mal. Nós não queremos andar cativos da ira, da raiva, da procrastinação, da dívida, das demandas familiares, Senhor, do ressentimento, das compulsões, dos transtornos, depressões, angústia, ansiedade, sintomas latentes do desequilíbrio. O Senhor conhece cada um de nós aqui. O Senhor conhece o nosso nome, a nossa história e como nós chegamos aqui nessa noite. Nada pode te ser oculto, Senhor. E nós cremos que não estamos aqui por coincidência. O Senhor nos reuniu aqui com um propósito. Nós pedimos, Senhor, ajusta o que precisa ser ajustado. Retira-nos, Senhor, dos extremos, da beira do colapso, da beira da revolta, da beira do endividamento. O Senhor é o centro radical de todas as coisas e nós queremos habitar em Ti. Perdoa-nos, Senhor, porque tantas vezes somos conduzidos pelas nossas opiniões, vontades e deixamos que esse século e a nossa cultura nos modele, ao invés de deixar que a Tua palavra nos governe. Perdoa-nos, Senhor, e sonda os nossos corações. Ajusta o que precisa ser ajustado. Cura o que precisa ser curado. Desperta o que precisa ser despertado. E nos dê a coragem para tomarmos as decisões que precisamos tomar, para vivermos diante do Senhor em contemplação e equilíbrio. Nós pedimos ao Senhor a Tua intervenção santa, poderosa, e oramos porque cremos que o Senhor pode. E nós nos sujeitamos ao Senhor, nos rendemos ao Senhor.
e pedimos: trabalha, ajusta-nos, modela-nos, equilibra-nos para a honra e glória do Teu nome e para um testemunho vivo de que o Senhor é o Senhor da vida, da sabedoria, da sensatez, do equilíbrio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos.